Bom dia. Senti que a galera está acordada. Meu nome é Vinícius, meu apelido é Siri. E aí, se você tiver vontade no seu lugar ou quiser chegar mais perto também, fica bem à vontade. Na nossa igreja é assim, quando as crianças saem, que os adultos sentam, né? Que também é uma igreja pequena e que as crianças vão chegando sentando na frente. E quando elas saem, que a gente consegue chegar mais para frente, sentar. E eu recebi o convite do Denis para estar aqui. Denis é realmente um amigo querido. Me ajudava bastante com o negócio de computador lá. Eu vivia com meus computadores ruins e eu sempre procurava ele. E recebi o convite com muita alegria para estar aqui. Fizemos seminário juntos, alguns anos atrás, eu não lembro exatamente o tempo. Concluí e peguei meu certificado pela FTSA, que é uma faculdade lá de Londrina. Mas eu vou contar um pouco da minha história e você vai entender por que isso é importante. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Versículo 6. Não, desculpa. Versículo 9. Mateus 6, a partir do 9. Só para dar um contexto para a gente. Amém? Todos acharam? No celular é rápido, né? Vamos lá. Então, Mateus 6, a partir do 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente quer te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, na tua casa, podendo ouvir a tua palavra, se relacionar com irmãos, que nesse momento nós possamos realmente, Senhor Deus, estar com a nossa mente cativa naquilo que o Senhor tem proposto para a gente nessa manhã. Colocamos a nossa atenção, nossa inteligência à tua disposição, as nossas experiências, para que esse momento aqui seja um momento no qual o Senhor possa nos abençoar com a tua presença, com a tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu sou um jovem, né, de 46 anos. Eu acredito que eu não pareço ter 46, todo mundo diz. Tenho 46 anos. Trabalho há 18 anos num projeto chamado Casa Reviver. E aí a gente depois vai estar falando um pouco sobre isso. Mas eu cresci numa comunidade. Aí, Denis, se você tiver a foto da comunidade, puder botar ali. Numa comunidade, nasci e cresci em Niterói. Bota da comunidade direto. Isso, aí. É aí mais ou menos 2006. Meu rosto de lá para cá não mudou muito, mudou? Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, não. Eu estou brincando. Essa comunidade é o maior morro de Niterói, né? Chamado Morro do Estado. E eu cresci lá. Nasci e cresci lá. Meus pais moravam. E quando eu tinha mais ou menos de 8 para 9 anos de idade, vivendo em contexto de uma comunidade, pai que bebia, era um tanto agressivo, havia muita violência doméstica. Minha mãe tinha vindo lá do Oiapoque para o Rio de Janeiro atrás de uma qualidade de vida, atrás de buscar recursos. Minha avó teve 12 filhos, então minha mãe foi uma guerreira também. Minha avó vivia de fronteira em fronteira, porque meu avô era soldado do exército, então ele estava sempre nas fronteiras. E aí tiveram muitos filhos, e minha mãe veio para o Rio de Janeiro atrás de uma oportunidade. Conheci meu pai lá, não sei direito em que situações, mas que quando eu começo a me entender por criança, dentro do meu contexto familiar havia meu irmão, Wagner, e eu, Vinícius. E até então era uma casa normal, quarto das crianças, sala, quarto dos pais. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. Mas eu me lembro de muitas brigas dentro de casa. E essas brigas ficavam tão marcadas para mim que eu lembro exatamente do caldo do feijão escorrendo na parede da cozinha quando meu pai jogava as panelas para o lado.
Meu pai também era um tanto violento, então ele já chegou até a disparar a arma de fogo em direção à minha mãe depois que eles se separaram. E aquilo ali foi muito ruim para mim, porque aquela imagem de família, né, de que a gente tem de um pai, de uma mãe, de crianças crescendo, indo na escola, voltando, trabalhando, isso foi muito distorcida para mim desde pequeno. E eu ali com 8 anos de idade, vítima de uma violência sexual intrafamiliar, dentro da comunidade, muitas distorções e complicações na minha mente. Eram difíceis para mim me ver como uma pessoa cuidada nesse meio. Meus pais brigavam, minha mãe chorava muito, vítima de violência, numa comunidade muito carente, e tudo isso era muito confuso para mim enquanto criança, entender que a vida é dura. A gente que é criança, a gente quer brincar, a gente quer ter segurança, a gente quer ter alimento quando tem fome, quando a gente tem sede, a gente quer beber água, e a gente não pensa muito em como essas coisas acontecem. E é esse contexto que eu cresci nessa comunidade. Por inúmeras vezes eu já desci a comunidade indo para a escola, ainda criança, para adolescente, desviando do caminho onde haviam corpos de pessoas que haviam sido assassinadas pelo tráfico ou pela polícia dentro daquela comunidade. A gente cresceu sobre a lenda de homens que eram justiceiros e que matavam pessoas que andavam em caminhos errados, né? Então, o contexto que eu cresci foi esse contexto. E quando eu, lá da minha comunidade, do outro lado da rua, olho uma igreja presbiteriana, que hoje ela deve ter aí seus 130, 140 anos, né? No Rio de Janeiro foi, acho que a segunda implantação da presbiteriana, e a minha de Niterói tem mais ou menos esses anos aí, 100 e poucos anos, 130 por aí. E eu ouço de longe canções cristãs, hinos. Quando a gente passava em frente à igreja, pessoas bem arrumadas, bem prontas, carros bonitos, famílias onde as crianças corriam no pátio da igreja de um lado para o outro, e a gente olha para aquilo e a gente acha aquilo tão bacana e aquilo tão atraente que dá uma vontade de ir para aquele lugar. São coisas que lá tem, que não tem aqui, que nos atraem, nos fazem chamar a nossa atenção para esse lugar. E aí, por algum motivo, a galera do morro começou a descer, né? Ali 8, 11, 9 anos, 13 anos, e a galera da comunidade começou a descer e acessar aquela igreja. E, não diferente de muitas igrejas cristãs, existem sempre aquela tia que dá aula para as crianças, né? Ela tem toda uma linguagem, tem toda uma maneira de trazer para perto, né? De colocar debaixo dessas asas, de cuidar da gente. E ali nós fomos inseridos e começamos a participar, porque além dos cânticos, da atração, daquilo que a gente via, lá também dava pão com queijo e suco de caju. Então, assim, era muito interessante, né? Tomar um suco de caju, um pão com queijo ali no domingo de manhã, no entorno de 9h30, 10 horas da manhã. Era sempre muito atraente para a gente da comunidade poder descer e saber que lá ia ter alguma coisa bacana para a gente se alimentar. Dentro desse contexto ainda há a separação dos meus pais, né? Meu pai vai para um lado, minha mãe vai para o outro, meu irmão fica com meu pai, que era o mais velho, e eu acabo ficando com a minha mãe. Não era decisão nossa, não era escolha nossa, mas por algum motivo eles escolheram dessa forma. Mas a gente frequentava quase que os mesmos lugares, porque minha mãe ficou na mesma comunidade, morando numa casa um pouco mais acima, um pouco mais menos estruturada, podemos dizer, já não tinha embolso, a telha já era de brasilite, e a gente, o nosso nível social cai um pouco ainda mais, porque agora meus pais estavam separados e cada um cuidava do seu, né? Ele cuidava do meu irmão e minha mãe cuidava de mim. Então a igreja se torna esse lugar. E eu queria fazer uma referência ao texto que a gente leu, porque eu acho que tem tudo a ver. Então, nesse momento, para mim, se torna: o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque o Evangelho começa a saltar aos meus olhos e aos meus ouvidos sobre uma perspectiva religiosa de quem Deus é na vida das pessoas. Então, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu começo a aprender sobre um Deus que mora em algum lugar celestial e que tem um poder imenso e tremendo.
Então isso para mim, que é criança, é um tanto desafiador compreender, mas a gente consegue colocar a religiosidade ou colocar Cristo num lugar de pedestal e santo, porque a gente aprende isso, né? Então a senhora que trabalhava com a gente lá era a tia Custódia, então ela, usando a mãozinha dela, ela aplicava vários conceitos bíblicos, né? Deus me ama, sou pecador, Jesus morreu por mim, ressuscitou, devo aceitá-lo e vou crescer. Então ela usava a mão dela para trazer muitas coisas e isso foram ficando no nosso coração. Mas eu confesso para os irmãos que eu aprendi dessa forma, mas isso trazia uma distância tão grande de quem Deus de fato era, ou do que eu entendo sobre Deus hoje, para mim, e que quando a gente é criança a gente não consegue mensurar. Deus era assim, o Deus santo, poderoso, grande, mas Ele também era distante. Ele merecia e merece ser adorado e santificado, sim, mas Ele continuava sendo inacessível. Então quando a gente é criança isso é muito difícil para a gente. E eu acabo permanecendo naquele ambiente por conta de outras coisas que não propriamente o conhecimento e a revelação de quem Deus era na minha vida. Eu não sei se eu consigo me fazer compreendido. Mas aquele lugar acabou me conquistando pelo que Ele oferecia e não propriamente por quem Deus era para mim, entende? E aí eu começo a ficar por ali, ando de um lado, ando para o outro, frequento umas escolas da igreja, aprendo várias coisas. A galera do morro estava ali também, muitos amigos nossos, né? E a gente tinha disputa de leitura, de decorar os livros da Bíblia, então era muito legal, porque quando a gente ganhava um bombom, um chocolate, e falava os livros de trás para frente, da frente para trás, os poéticos, era muito maneiro, mas era muito um entretenimento, era muito um cuidado social. E isso para mim, eu hoje refletindo, acho que a gente muitas vezes faz muitas coisas com muita boa vontade, mas sem muitas reflexões. Por que eu estou falando isso? Porque falar e ouvir a Deus não é suficiente para obedecermos Ele. Falar com Ele e ouvir a Deus não é suficiente para obedecermos. Quando nós temos argumentos, a gente rebate com Deus uma posição que Ele tem para a gente. E essa expressão eu tiro lá da história de Jonas. Jonas ouvia e falava com Deus, mas ele tinha argumentos. E porque ele tinha argumentos, ele fazia da forma que ele queria e não da forma como Deus queria que ele fizesse. Jonas tinha o porquê não querer ir para Nínive, e aí ele debatia com Deus isso. E aí ele teimou até o momento onde Deus pôde ser soberano na vida dele, assim como Deus pôde ser soberano na minha vida também. Mas muitas vezes nós estamos andando em círculo, porque nós temos argumentos para aquilo que Deus tem falado para a gente. E aí o fato de eu estar na igreja e dos meus amigos estarem na igreja não nos sustentaram na nossa vida cristã, porque quando a gente começou a entender que os amiguinhos que frequentavam aquela mesma igreja, eles tinham tênis de uma marca cara que a gente via na televisão e que a gente não tinha, que eles, quando terminava o culto, iam para suas casas, iam sentar numa mesa para comer com sua família e que a gente não tinha. Quando aqueles pais entravam nos seus carros e iam para suas casas, a gente olhava para a gente e atravessava a rua com a nossa Bíblia na mão, um tanto triste, sabe? Pegava a nossa Bíblia, botava assim debaixo do braço e a gente ia para a nossa comunidade, atravessava a rua e subia o morro, um tanto triste, tipo assim, eu não queria voltar para esse lugar, não queria estar voltando para esse lugar. Isso foi um divisor de águas para a gente. Esse sentimento de não conseguirmos atingir aquilo que para a gente era uma meta de bem-sucedido de forma cristã, era algo tão difícil, tão doloroso para a gente. Parecia que de novo estavam arrancando da gente uma esperança de alguma coisa que a gente viu que era legal e que a gente não ia conseguir alcançar. Porque muitos daqueles pais tomavam um certo cuidado nas relações que nós tínhamos com seus filhos. E aí talvez eu esteja me fazendo compreendido. Porque são crianças da comunidade que frequentam a igreja. Porque a gente precisa amar o próximo. Mas até onde eu abro a minha vida, a minha família, para que essas crianças possam acessar, possam cultuar junto, possam ser inseridas no mesmo contexto que nós estamos. Será que existem cristãos classe A, classe B, classe C? Como na sociedade?
Diante de Deus nós somos quem? E é sobre isso que eu queria que a gente conversasse um pouco hoje. Porque quando Deus olha para a gente, Ele olha para a gente com o único olhar de quem olha? Um filho. Um filho. E eu tenho 3 filhos. Uma moreninha, uma lourinha e um menino mais velho. E claro que as relações são diferentes. É fato. As relações são diferentes, porque são gêneros diferentes, personalidades diferentes. Mas dizer que amamos diferente, ninguém pode dizer. Quem tem mais de um filho pode comprovar isso. Existem filhos que dão um pouco mais de trabalho, outros dão menos. Mas aí dizer que amamos diferente? Não. E é sobre isso que eu queria estar trabalhando hoje. Porque quando a gente começa a entender que aquilo ali é distante demais para a nossa realidade, a galera da comunidade começa a deixar de ir à igreja. Os meninos começaram a se envolver com coisas que agora para eles valeria mais a pena. Era mais palpável, era mais real. E aí o tráfico era a porta aberta para qualquer pessoa que quisesse se envolver. Porque você estava ali, ficava parado no meio do caminho olhando, com um radinho na mão, e na época acho que nem tinha radinho, mas era fogos, era uma forma de outra comunicação. Alguém te dava uma arma velha para você ficar segurando, e aquilo trazia para o seu peito, você estufava o peito, e agora eu sou importante, agora eu tenho o meu valor. Porque a comunidade, de uma forma ou outra, respeita esse tipo de postura. Então, agora os adolescentes, os jovens, começaram a entender que na comunidade eles eram mais importantes do que no meio social comum. Porque a luta é muito desigual. Era muito difícil. Muito difícil. E aí a galera foi deixando de estar na igreja, deixando de participar. E assim, eu não estou dizendo que a culpa era da igreja. Porque isso é um sistema. Isso é uma forma da gente viver. E quando a gente não tem uma revelação, não tem um entendimento claro de uma postura cristã, é assim que a gente vai viver. A gente quer dar o melhor para Deus. E muitas vezes o melhor que a gente quer dar para Deus constrange as pessoas ao nosso lado. Eu tinha um amigo lá que ele tinha uma BMW. Eu olhava para aquele carro, aí eu conversava com ele sempre de terno, um advogado. Ele falou assim: essa BMW eu comprei do Cid Moreira. Eu falei: caraca. Aí eu pensava assim: cara, quando um dia eu vou ter um carro? E isso torna a gente cada vez mais distante. Porque nós somos seres humanos, que nós temos esse tipo de anseio. Muitas vezes, pessoas ainda acreditam que o status social é a resposta de uma pessoa bem-sucedida e de bom relacionamento com Deus. Ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma saúde próspera, bacana. Isso, para muitas pessoas ainda hoje, é reflexo de alguém que tem uma vida estável espiritualmente falando. A gente não pode negar isso. Quando está tudo bem. E não é verdade. Não é verdade. Quando Jó estava tudo bem, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele. E quando termina o livro de Jó, ele fala assim: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje tu vem aos meus olhos. A relação de Jó com Deus se transformou de forma tal, e a intimidade, a aproximação muito maior, quando ele passa por todo aquele sofrimento que ele tem. Quem aqui não começou a orar mais quando teve um doente na família? Quem aqui não orou mais quando estava perdendo suas rendas lá do banco, que estava dando algum problema? Porque isso mexe exatamente com a gente, com quem nós somos e com aquilo que a gente espera da vida. Mas não é resultado de uma vida próxima de Deus ser bem-sucedido materialmente ou estar com a saúde em dia. Não é. Não é. E aí a gente começa a se afastar, tudo começa a tomar um caminho contrário. Meu irmão sai da igreja, começa a se envolver lá também. Alguns amigos. E eu estou ali naquele meio do caminho, né? Querendo um pouco de uma coisa, um pouco da outra. Experimento lá o que tem que experimentar no mundo, né? Droga, aquelas coisas todas. E aí, um dia lá da comunidade, eu falei assim: cara, eu quero ir para aquele lugar, porque a música continuava chegando onde a gente estava.
aqueles louvores, né? Da harpa, né? O órgão tocando. A igreja presbiteriana é bem tradicional, né? Aí chegava aquelas músicas assim, eu falei, cara, meu coração pulsa para estar lá. Eu quero estar naquele lugar, tem alguma coisa lá que me atrai, me chama para perto. E aí eu lembro uma vez que eu desci, atravessei a rua, e quando tentei entrar no portão da igreja, eu passei direto, porque eu estava com vergonha. Porque quem eu era agora, com as minhas escolhas distantes daquilo que eu aprendi quando criança, não foram suficientes para me estimular a uma transformação de fato. Todas as leis espirituais, todas as Bíblias que eu ganhei, todas as vezes que alguém me cumprimentou, todas as ótimas mensagens que eu ouvi naquele púlpito daquela igreja, e aí eu passei direto. Passado mais um tempo, eu falei, poxa, eu quero. Parecia que tinha uma voz me chamando, e aí eu desci, atravessei a rua, e alguém que me conheceu falou assim, e aí, Vinícius? Eu falei, e aí, beleza. Aí eu entrei, voltei a frequentar aquele lugar, com um monte de amigo distante. Aquilo ali começou a me encorajar e a me dar um senso de que eu deveria fazer alguma coisa pelas pessoas, eu deveria falar do amor de Jesus, eu deveria fazer alguma coisa. E aí eu falei assim para o pastor, eu quero ser missionário, eu quero falar de Jesus, lá tinha um púlpito que era de madeira e que não dava para ver quem estava atrás, e eu falava assim, um dia eu quero pregar nesse lugar, e eu já sei o que eu vou falar. Uma das coisas, é bom vocês não verem, porque minha perna está tremendo. Eu ficava treinando em casa o que eu ia falar, jovem ainda, novo, conhecia nada da vida, mas eu comecei a me encorajar para fazer alguma coisa. E aí em 2004, eu não lembro exatamente a idade, mas já tinha uns 20 e poucos anos eu fui encaminhado para Jocum, que é Jovens com a Missão, lá em Curitiba. Eu falei, pastor, eu quero ser missionário, tá? Me mandaram para lá. Lá estava morando o pastor Mário Freitas, que ele é fundador da Missão Mais, Missão de Apoio à Igreja Sofredora, que trabalha com afegão, o Haiti, lá em Curitiba. E ele me recebeu, cuidou de mim, porque ele tinha sido morador daqui de Niterói também, e eu fui para Jocum. E na Jocum eu chego com autoestima lá em cima, porque eu estou sendo enviado por uma igreja, eu agora sou um cristão, eu sei compartilhar da Bíblia, eu sei fazer algumas aplicações bíblicas, então me sentia um grande missionário quando eu cheguei lá. E nós fomos para um prático de rua, no carnaval, lá em Matinhos, uma cidade lá litorânea do Paraná. E lá a gente evangelizava, eu falava de Jesus para todo mundo, dava um folheto, o pessoal da Jocum cuspindo fogo, e eu, caraca, estou no lugar certo, eu sou daqui, eu faço parte desse grupo, eu sou fera, eu tenho uma experiência com Deus muito legal. E aí, quando estava perto da hora da gente ir embora para o lugar onde a gente ia dormir, alguém falou assim, estava todo mundo já sentando para se juntar para ir embora, alguém falou assim, ei, tem uma pessoa ali, fala lá com ela, essa pessoa de Jesus e tal. Aí eu fui lá, parei perto, ei senhor, tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou assim, posso te pedir uma coisa? Aí eu, pode, pô, eu já sei tudo mesmo, posso te ajudar aqui, pô, o evangelho é isso e tal. Aí ele, posso te pedir uma coisa? Pode. Aí eu botei o braço assim nele, população de rua, mas eu era tão crente, eu sou tão crente, bom, né? O cara, sujo, eu abracei ele assim, não tem problema não, Jesus te ama, pá. Aí eu abaixei a cabeça assim para ouvir ele falando, ele falou baixinho, ele falou assim, um dia tira alguém da rua. Aí naquela hora eu ouvi essa voz no meu ouvido, dizendo para mim, um dia tira alguém da rua. E parece que eu olhei de novo, e naquele momento eu tenho a certeza absoluta para mim, que eu tive um encontro com Jesus. Porque era como se Jesus estivesse no corpo de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, pedindo para mim, mostrando para mim o que Ele queria de mim. Dizendo para mim, toda a sua caminhada daqui para frente vai estar baseada e fundamentada em servir as pessoas. Talvez tudo que você aprendeu até aqui, você aprendeu de forma errada, mas eu quero te mostrar um caminho.
E experiências genuínas vão trazer compromisso genuíno. Experiências genuínas vão trazer compromissos genuínos. Eu não estou dizendo que você ir na igreja não tem sentido, não estou falando sobre isso. Estou falando que existem muitas pessoas que frequentam a igreja, muitos e muito tempo, mas não têm uma experiência genuína com Deus. E não é culpa da igreja, não é culpa da pessoa, mas muitas vezes falta uma intencionalidade. Porque a gente simplesmente se acomoda no lugar que a gente está e está tudo bem. A igreja continua lá tocando os mesmos louvores, os mesmos hinos. Talvez essas vozes cheguem em lugares que precisam chegar como chegou para mim. Mas que existem experiências que precisam ser tidas de forma genuína e profunda na vida de cada uma dessas pessoas. E Deus vai usar pessoas para isso. Vai usar eu e você para que a gente leve essas experiências a outras pessoas, por conta de quando a gente é obediente a Deus. A obediência muitas vezes vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de estar, mas é no único lugar que nós devemos estar. A obediência vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de estar, mas é no único lugar que nós deveríamos estar. Porque fala muito mais de quem Deus é do que da gente. As dores que eu passei na minha infância, a violência que eu vivi, as dores que eu vi a minha mãe sofrendo, elas não são desperdiçadas, assim como o Denis falou. A história, ela é usada para trazer para a gente a realidade do hoje. Então hoje, eu estar no cargo de conselheiro tutelar em Niterói, ouvindo adolescentes, crianças, jovens, contando suas experiências de dores e de abusos, existe uma escuta empática. Existe uma escuta que sabe exatamente a dor do outro lado da mesa. E assim, eu nem gosto da mesa. Lá a gente tem uma cadeira, 2 cadeiras e a mesa, como se fosse um escritório. Eu nem gosto. Quando tem psicóloga, vai atender junto, a gente vai para uma outra sala, porque isso causa um distanciamento físico, material. Eu falei, gente, a gente tem que estar perto. A gente tem que olhar no olho. E esse versículo aqui, esse texto que a gente leu, é a continuação do Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando várias coisas para as pessoas. E a gente falou aqui da primeira frase: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Assim eu conheci Deus, um Deus distante, longe. Agora eu estou vendo um Deus que está do meu lado, sujo, maltrapilho, onde ninguém daria nada por quem Ele de fato é, me pedindo para fazer uma coisa para Ele. Então aquele Deus que estava longe, que eu aprendo sobre a sua santidade, sobre a sua glória, sobre o seu poder, também se resume à nossa humanidade, em forma de um bebê é entregue para Maria, e depois como homem é crucificado e morto por nós. Com toda a sua grandeza, ele se resume a mim e a você, e se coloca no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos hoje estarmos aqui na igreja livre, para que a gente pudesse estar nessa manhã tão linda, refletindo sobre quem Ele é, e mais do que isso, quem nós somos nele, porque em nós mesmos nós não somos nada. Você pode estudar a sua vida inteira, você vai fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e quando você vê, a sua vida foi embora. Você talvez não alcançou o seu máximo, porque você nunca vai alcançar o seu máximo. Porque não fala sobre quem nós somos, mas fala sobre quem Ele é. A nossa existência não é sobre o que eu sou capaz de fazer, capaz de construir. Nunca nós vamos construir o suficiente. Nunca nós vamos juntar o suficiente. Nunca nós vamos o suficiente. Sempre vai haver um vazio no nosso coração. Sempre vai haver uma falta de alguma coisa. Sempre vai haver um medo da morte. Nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida.
Muitas vezes a gente toma decisões, escolhas que vão levando por caminhos, mas nós não somos donos nem da nossa própria vida. E aí um versículo que me chama muita atenção e que eu gostaria de parar nele, para a gente continuar a nossa explanação é: venha o teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Lá na Jocum, depois de ter tido uma experiência tão profunda com Deus, eu fiquei lá ainda 2 anos. E eu entendi que eu precisava aprender a trabalhar com desenvolvimento comunitário. Que eu deveria aprender formas de trabalhar com a minha comunidade em Niterói. A ideia de missão transcultural, a ideia de missões de alguém que rompe fronteiras, não era muito forte no meu coração, não era claro para mim. Mas a ideia é que eu deveria voltar para a minha comunidade e com as dores, com os sofrimentos, trabalhar pessoas naquele lugar. E aí eu estou ali estudando, estou ali aprendendo, e esse termo, reino de Deus, venha o teu reino, reino de Deus, ficou muito forte para mim. Porque de fato, o que é o reino de Deus? O reino de Deus foi inaugurado na terra por Cristo. Ele instruiu os seus apóstolos a pregar que está próximo o reino dos céus. Em Mateus 10, 7 e 8 diz assim: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Faz sentido para você o que é o reino de Deus? O reino de Deus tem 2 conceitos divergentes, mas não incompatíveis, sobre o reino de Deus. Um é o governo universal de Deus, estabelecido no céu e na terra, renovada no fim dos tempos, no juízo final. O reino de Deus é aquilo que a gente espera um dia depois da nossa morte terrena. É o reino de Deus, algo eterno, onde a glória dele está lá, estabelecida lá. Eu costumo brincar com as crianças lá do projeto, que assim, eu digo que Jesus é pedreiro, né? Ele, quando ressuscitou, ele falou assim: vou para o Pai preparar morada para vocês. Eu falei: olha, Jesus é pedreiro, está subindo para o céu e vai esperar a gente lá, fazendo as casinhas para a gente morar. Porque existe um lugar onde ele é rei, ele é eterno, ele é glorificado, é esse lugar. E esse é o final. Mas também existe um outro conceito que é uma dimensão pessoal de caráter espiritual e moral. Olha só que interessante, uma dimensão pessoal de caráter espiritual e moral, existente em todo aquele que estão na graça de Deus, que segue os seus ensinamentos de Jesus. Então é engraçado pensar que existe um céu, um reino lá, mas também existe um reino aqui, e que deve existir um reino aqui. Aonde? Nos corações daqueles que seguem a Jesus, dos seus servos, onde ele é o nosso rei. Olha só, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quando nós somos encontrados pela salvação em Cristo Jesus, nós somos também comissionados, somos revestidos de uma autoridade para pregar desse evangelho, para sermos representantes desse reino de Deus. Recebemos um selo, agora vai, prega sobre esse mundo a minha vontade, que é feita no céu, para ser feita na terra. A vontade de Deus é a mesma que tem que ser feita no céu, na terra. E olha só que interessante, aí a gente já está naquela parte do versículo: seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Alguém tem ideia de como vai ser o céu depois que a gente morrer? Vai ter doença? Vai ter sofrimento? Vai ter criança no sinal pedindo dinheiro para comprar coisa para comer? Vai ter? Não. Vai ter morte? Não. O reino, a vontade de Deus é que a nossa terra, a vontade de Deus é que onde a gente vive, seja a expressão do que vai ser completo no céu. Olha que coisa interessante, vou ler de novo. Mateus 10, 7 e 8. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Muitas vezes, nós
nos resumimos, enquanto cristãos, no culto de domingo ou num culto da semana. A gente às vezes aprende desde pequenininho ao nosso ambiente religioso, um lugar que eu vou lá me consagrar, vou adorar, vou falar de Deus e ouvir Deus, mas aquele lugar eu me levanto, pego as minhas coisas e volto para minha realidade. Volto para minha casa, meu meio social, minha escola, minha faculdade. A gente muitas vezes aprende dessa forma, quando na verdade não. Nós vamos com tudo isso que nós temos para todos os lugares. Nós somos embaixadores do reino, aonde quer que a gente esteja. Então aquela criança que desce da comunidade, atravessa a rua para ouvir sobre o evangelho, ela sai desse lugar, ela volta, atravessa a rua de volta, sobe para a comunidade com o mesmo evangelho que ela tem que viver lá dentro. O evangelho onde cura, onde prega, onde divide, onde compartilha as necessidades um do outro. Olha que coisa interessante. A boa e nova do evangelho é esta mensagem que transforma a vida daqueles que são encontrados por essa verdade e que também aponta para a eternidade. A boa nova do evangelho é a mensagem que transforma a vida daqueles que são encontrados por essa verdade. A nossa vida precisa ser transformada quando nós somos encontrados por esse evangelho. E por que eu digo encontrado? Porque nós não temos competência de achar sozinho. O Espírito Santo nos encontra, nos move, nos convence do pecado, nos convence da sua justiça. Não é uma ação minha, é uma ação dele. Eu não tenho a capacidade, seja intelectual, emocional, de procurar Deus, se ele não se revela para mim. A nossa maneira de encontrar Deus é criar argumentos religiosos, utensílios, coisas, rituais. A nossa maneira de encontrar essa espiritualidade é uma forma errada e pequena, resumida, material. Nós precisamos de elementos materiais para achar que Deus é, e Deus não é. Deus transcende todas essas coisas. Deus não é uma cruz. Deus não é um octógono, né? Isso aqui é um octógono, né? Ó, tá fera. Deus não é um octógono. Deus não são essas cadeiras. Deus não é a presença de um pastor que tem uma gravata, que prega todo domingo. Deus não é isso. Deus é mais do que isso. Deus é um ouvido a ouvir o seu choro na madrugada, no teu travesseiro, sofrendo a sua dor. Deus é alguém que encontra uma criança que está sofrendo violência por um padrasto há 6, 7 meses e que não sabe para quem contar. Deus é aquela professora que senta e fala: pô, você está triste hoje? Aí a criança fala: é porque eu estou sofrendo, estou sentindo dor. Dor de quê? Aí a criança conta. Deus é a presença dessa professora que tira a dor dessa criança. Deus é também um prato de comida a alguém que tem fome e que não come há muito tempo. E aqui não há uma discussão política, gente, social, não. Aqui é uma questão de justiça divina. A vontade dele é que a terra seja como vai ser no céu. E nós somos esses embaixadores que fomos chamados para fazer isso, para compartilhar. Em 2005, meu irmão morre. Um tiro na nuca, um tiro nas costas e uma explosão de granada próximo dele, numa troca de tiro lá. Eu volto de São Paulo, faço o enterro dele, minha mãe chorando. E eu falei para minha namorada na época, né, Karina, tinha 10 anos a mais do que eu conheci lá no campo missionário, fazendo missões, pedi ao pai dela para namorar, um Catarina brava assim, eu falei: pode namorar, mas ó, respeita a minha filha. Uma menina de nascimento batista. Eu falei: Karina, eu tenho que voltar para o Rio, agora tem que começar alguma coisa lá, meu irmão morreu, você vai casar comigo? Ela recém 18 anos feita, eu 28, ela falou assim: eu caso. Aí o pai dela falou: eu não posso proibir, tá tudo bem, eu só não posso ajudar. A gente casou, veio embora, chegou na igreja, foi aquela farofada na igreja, as senhorinhas fizeram um bolo, torta salgada, e todo mundo comendo, brincando, conversando, e ali eu começo o meu trabalho missionário. Domingo de manhã saía da igreja, do culto, atravessava a rua e subia o morro,
porque eu entendia que alguma coisa precisava ser feita lá em cima. Varria a vala, o caminho, onde na noite anterior os caras estavam vendendo saquinho de cocaína. A gente varria, sentava ali com 6, 7 crianças e começava a contar histórias bíblicas para as crianças, repetindo aquilo que eu aprendi. Deus me ama, sou pecador, Jesus morreu por mim, ressuscitou, devo aceitá-lo e vou crescer. Comecei 1 mês, 2 meses, falei, está faltando alguma coisa. Aí lembrei daquele dia lá atrás, que eu olhei para um cara e falou assim para mim, tira alguém da rua. Eu falei assim, está tudo errado, eu tenho que reorganizar, me alinhar. Aí a gente entendeu que deveria ter um trabalho de continuidade no morro do estado. Deveríamos ter um trabalho durante o dia, as crianças poderiam chegar, serem ouvidas, mães, crianças. E aí a gente fundou a chamada Casa Reviver, em 6/6/2006. A gente alugou um espaço, e aí a gente começou a usar. Depois esse espaço ficou pequeno, foi crescendo, e hoje a gente atende lá mais de 100 famílias, encontra turno escolar para as crianças. Ah, tá ali? Volta lá um pouquinho. Aí, essa foi a nossa última colônia. Vai, volta. Aí, esse espaço é onde a gente faz os cultos, né? Ali se não me engano, ali é o Natal. A gente está fazendo uma encenação de Natal, pode passar. Ali sou eu, lá em cima é um cowork, aqui do lado de cá é uma biblioteca, no fundo lá é uma cozinha. Esse é o espaço que a gente conseguiu comprar lá em cima. Essa é minha esposa, esse é nosso primeiro filho e essas são as crianças. Lá em cima é que a gente começou, naquela parede azul. Ali é o lugar da venda, né? Aí a gente conseguiu uma casa dobrando para o lado aqui, e aí a gente segue. Aí essa casa era uma casa velha, que já tinha queimado um cara aí, tinha muito lixo. A gente recebeu uma equipe de TV da Alemanha que queria gravar um programa com a gente, e era Adolescentes Rebeldes, e a gente fez ali uma intervenção que a gente limpou a praça e fez um camping para aquelas famílias ali, que a gente estava melhorando o ambiente. Assim que a gente fez a nossa primeiro dia das mães, ó, no caminho, tá vendo? Botamos uma mesa de café com pão, com suco, coisas maravilhosas assim. E falava para todas as mães, venha para vocês, toda mãe que subia e descia podia comer, porque era dia das mães. Então a comunidade achou muito interessante. Essa já é a nossa sala de aula de costura, tem 18 máquinas de costuras aí. Então hoje a gente tem também cursos de geração de renda, né? Então para o próximo mês está começando alguns cursos também, design de sobrancelha, trança, corte de cabelo. Acabou? Tá. Então assim, aí a gente começa a Casa Reviver, porque a gente entende que a gente tinha que fazer alguma coisa, e que não era simplesmente o fato de falar de Jesus para as pessoas. Não era simplesmente o fato de repetir aquilo que eu ouvi quando criança e que não acalmava e não tirava de mim a minha dor, mas que tinha que ser alguma coisa mais para além. E aí, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. São iniciativas tão simples que a gente aprendeu a lidar ou produzir na comunidade, que faziam toda a diferença. Foi como eu falei, a gente começou com 7, 10, 12 crianças. E aí, a gente, ano passado, atendeu 125 crianças no contraturno escolar, mais as senhoras, numa roda que a gente chama Projeto Ler o Mundo. São senhoras de 70, 75, 80 anos que vieram do Nordeste, de outros estados, que migraram para Niterói e que moram na comunidade há muito tempo, que não tiveram oportunidade de estudar. Então elas se reúnem ali entre 15 a 20 mulheres e elas têm aulas para ela ler, para escrever, contação de história. E a gente pergunta, o que você quer aprender semana que vem? Ela, eu quero aprender a mexer no banco eletrônico. Aí na semana que vem a aula de banco eletrônico. A gente desce com elas e lá elas vão aprender a mexer no banco eletrônico. Porque é um projeto Ler o Mundo. Não é ler escrita, é ler o mundo. Conectar essas senhoras ao mundo real, às coisas do dia a dia. Então tem sido muito legal, porque a gente entendeu que elas levavam os netos e muitas vezes elas ficavam sem ter o que fazer. E aí a gente hoje tem roda de gestante. A gente vai começar agora uma roda de gestante, que as mulheres da comunidade, sejam primeira gestação ou não, a gente tem um trabalho em parceria com o posto de saúde, que essas mulheres podem depois fazer laqueadura ou seus maridos podem fazer vasectomia, dependendo do processo. Mas essas aulas que a gente oferece lá no projeto já contam como horas para o processo de laqueadura ou o processo de vasectomia, né? Então assim, eu tenho 3, já fiz vasectomia, né? Para não vir mais. E a gente sabe que é muito difícil em comunidade, né? Essas coisas, né? Questão de saúde e tal.
E o projeto ele tem um apoio lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, com o professor Mauro Romero, que é um especialista em doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai fazendo parceria com as outras universidades, né? Estácio, Anhanguera. A gente tem um grupo de trabalho só de nutrição para mulheres na comunidade. Então, assim, o projeto, ele hoje, trabalha nas demandas diárias das famílias. Então, esse trecho aqui do texto que a gente leu, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, está diretamente relacionado com as necessidades diárias que as pessoas têm. Não as necessidades de domingo, não as necessidades de quarta-noite, mas no seu dia a dia, o que você precisa? Porque a gente quer te ajudar. Porque a gente quer e a gente entende que o reino vindo até a terra é que você tenha a sua saúde, que você tenha as suas necessidades supridas, que você tenha as suas relações, as suas questões emocionais trabalhadas. Pós-pandemia, muitas pessoas tiveram problemas psicológicos graves demais. O medo da morte fez as pessoas terem problemas mentais, então a gente tem trabalhado muito com isso. E, por fim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deveríamos ter uma base de todas as ações dentro do cristianismo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O projeto é um projeto cristão, onde eu e a minha esposa, que fundamos em 2006, somos cristãos, mas a gente recebe voluntários que não são cristãos. Umbandistas, de outras religiões. E por que isso acontece? Porque aquelas pessoas são boas naquilo que elas se propuseram a estudar e fazer. Então, se eu tenho um especialista em neuropsicologia, por que eu não vou deixar essa pessoa atender o meu público porque ela não professa a mesma fé que eu? É engano meu. Mas eu sempre deixo claro para todas as pessoas que a fundamentação, o pilar do projeto é o amor de Jesus pelas pessoas. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, é a expressão clara de que nós somos devedores de Deus e de que a base do projeto é o cristianismo. E que as pessoas que frequentam lá não são obrigadas a frequentarem um culto. E que as pessoas que, de alguma forma, são beneficiadas lá na roda da gestante, agora são de 15 a 20 mulheres que vão fazer a roda de gestante, a gente está fazendo cadastro, elas vão ganhar enxoval, vão ganhar um book fotográfico, elas vão ganhar um desenhozinho de um bebê. Poxa, a gente que tem recurso, né? Eu estou me colocando desse lado, a gente consegue pagar uma doula, fazer uma orientação, mas quem não tem? Aquelas mulheres, elas saem de lá felizes da vida, que elas desenharam o feto delas aqui de ladinho, na barriga, tiram foto. A gente faz foto delas na comunidade, grávida, com flores, no caminho, com o marido, com outro filho. Aí dá um book fotográfico para elas, que elas não teriam condições de pagar fora. Então elas estão ganhando alguma coisa que elas não teriam. E eu estou servindo a essas mulheres. Mas elas não precisam frequentar o meu culto. A minha igreja fica uns 20 minutos do projeto. Porque eu não quero que as pessoas pensem, para ir lá, tem que ir lá. Não, não tem que ir lá. Não tem que ir lá. Eu quero que você, vindo aqui, receba o mesmo que eu recebo lá. Porque o evangelho que eu recebo lá, eu quero te dar aqui. Porque o evangelho, a boa nova do evangelho é exatamente essa. E por fim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Todo e qualquer trabalho não é uma receita de bolo. Eu não tenho como falar para vocês, vamos fazer tudo aquilo aqui. Não é assim. Mas existem princípios básicos, né? Que a gente deve entender. Primeiro, submeter a Cristo. Tudo aquilo que a gente planejar para a nossa comunidade, para a nossa igreja, devemos submeter a Cristo. Diante de Cristo, o que isso significa? Se Cristo estivesse aqui, ele pensaria como? Será que isso glorifica Cristo? E outro, pedir auxílio. O trabalho que eu faço lá, vocês vão falar assim, eu estou há 18 anos. Qual político me ajuda em 18 anos? Nenhum. Qual o projeto da prefeitura? Nenhum. Quem ajuda? Igrejas, irmãos, apoiadores, às vezes pessoas não cristãs, às vezes cristãos que não vão mais em igreja. Sabia que tem muito cristão que não vai mais à igreja, mas que quer dar o dízimo em algum lugar porque aprendeu o princípio? Aí fala assim, Siri, eu quero dar o dízimo desse mês aí, pode? Pode, irmão, beleza. Você está na igreja? Não sei o que. Bacana, vou estar orando por você. Aquele terreno que a gente comprou,
A gente tinha uma casinha e compramos um terreno. Foi num culto de Natal que eu falei, pô, o sonho da gente é comprar um terreno. Aí a senhora, quando terminou o culto, falou assim, quanto que é o terreno? Eu falei, 12 mil. Era uns anos atrás, 12 mil. Passa segunda-feira para pegar o cheque comigo. O nosso terreno no morro tem escritura. É documentado. Eu posso ter um relógio de luz legal lá, posso ter tudo. Dentro da comunidade. Nós somos o único lugar que recebe internet da rua sem ser internet do tráfico. Por quê? Porque nós somos legais. Nosso projeto é legal. E por fim, será que o que eu vou fazer glorifica a Deus? Então, 3 princípios: submeter a Cristo, pedir auxílio a Ele e saber se o que eu vou fazer glorifica a Deus. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã. O Denis vai depois compartilhar com vocês aí um documentinho do projeto, que é o nosso relatório do ano passado. Então ali tem os números bem bacanas de como foi. Dizer para vocês que sou muito grato a Deus, e tudo que eu tenho hoje, né? Uma esposa, 3 filhos, um trabalho, um significado de vida, uma importância na minha existência, tudo isso vem de Deus. Vem daquele dia que eu estava lá me achando muito importante, me achando um grande cristão, que eu ia abraçar e falar de Jesus para uma pessoa em situação de rua. Eu ia levar algo bom para ele, e na verdade ele trouxe algo bom para mim que mudou a minha compreensão. O reino de Deus para mim hoje tem uma compreensão diferente. Eu consigo entender de forma diferente. E aí, fruto disso é esses 18 anos desse trabalho. Queria que vocês passassem a orar por esse trabalho, conhecessem esse trabalho. Está no Instagram também, como Casa Reviver. E depois comenta lá se você gostou de alguma coisa, quiser se envolver. Adoramos receber voluntários, adoramos. Quiserem fazer uma visita lá, pega uma van aqui, desce lá, passa um dia com a gente. Temos cozinheiras lá que cozinham assim. A gente tem uma cozinha bacana lá, vai ser um dia bem bacana. Vamos fazer uma ação com as crianças, as mulheres lá, num domingo de manhã, beleza. No sábado de manhã, beleza. Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Obrigado aí. Queria orar por vocês. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, a gente está muito feliz de ouvir a Tua palavra nessa manhã, de saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo para sempre, Senhor Deus. E que o Senhor usa as dores da nossa vida para gerar esperança para outras pessoas. E se for dessa forma, a gente está feliz, Pai, porque a nossa vida é para o Senhor, serve para alguma coisa, Senhor Deus. Porque nada do que a gente faz, nada que a gente tem valor se o Senhor não puder usar, Senhor Deus. Se não for para o Senhor e por o Senhor, não tem sentido algum, Jesus. Obrigado pelo privilégio de compartilhar com meus irmãos e conhecer mais irmãos aqui nessa manhã, Pai. Que a gente possa aprender a se fortalecer um no outro, a crescer, a edificar o Teu nome, Pai, porque é para isso que nós estamos aqui. Coisa linda foi ver essas crianças tocando e louvando ao Senhor, Pai, dando ao Senhor o que elas têm de melhor, com graça, com alegria, com serviço, assim como o Denis falou. Que o nosso serviço seja para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai.